Olá, seja bem-vindo à rubrica Líderes do Fitness, a rubrica da BioWiser, onde nós procuramos dar a conhecer as pessoas por trás de alguns dos projetos mais emblemáticos do mundo do fitness. Um mundo que, como sabe, está a viver, tempos bastante vibrantes em Portugal e, portanto, desde logo por isso, merece ser escalpelizado e é isso que nós aqui na BioWiser tentamos fazer. Hoje estou à conversa com o João Rego, João, antes de mais, muito obrigado pela tua presença. Eu é que te agradeço. O João é o fundador e o líder da 360 Fit e eu começava já por perguntar, afinal, o que é que faz esta empresa? Ora bem, eu gosto de dizer, à partida, que a 360 Fit aquilo que faz é pegar em pessoas, tenham elas experiência, sejam elas rookies, saídas dos cursos 7, saídas das faculdades, não interessa, e basicamente garantir o sucesso delas. Aquilo que nós fazemos é garantir o sucesso dos nossos profissionais. É a nossa única missão. Ou seja, o valor que nós acrescentamos, e é engraçado que ontem estava no café e efetivamente estávamos a falar sobre que valor é que nós conseguimos acrescentar às pessoas, e muitas vezes até é uma questão de perspectiva. Imagina, obviamente que nós fazemos o que outras empresas também fazem, nós damos formação comercial, nós damos formação técnica. Vocês trabalham, a vossa missão, já percebi, é contribuírem para o sucesso dos vossos profissionais. Mas que profissionais são estes e o que é que vocês fazem em concreto? Menos missão e mais na prática, ok. Então vamos fazer um exemplo, vou dar um exemplo concreto de uma coisa que fizemos há pouco tempo. Houve um rapaz que veio dos cursos 7, vamos imaginar, ele chega até a nossa empresa, após passar por um processo de recrutamento, não sei se é interessante falar sobre isso. Já lá vamos. Ok. Depois de passar um processo de recrutamento, basicamente ele tem a nossa formação inicial, vamos dizer assim, certo? Portanto, nós juntamos as pessoas todas numa conversa e basicamente damos perspectiva sobre o que é o mercado do fitness, quais é que são as ambições, conhecemos pessoa a pessoa, e eu acho que isso é a grande diferenciação que nós temos, é que aquilo não é uma coisa pré-definida. Nós conhecemos pessoa a pessoa, perguntamos quais são as ambições deles, o que é que para eles é sucesso, vamos dizer assim, o que é que eles gostariam no curto prazo e no médio prazo e no longo prazo, e depois damos tudo o que seja, passamos todos os materiais de treino funcional, ou seja, passamos por tudo aquilo que nós... Mas basicamente o vosso modelo de negócio passa por recrutarem e selecionarem profissionais de exercício, não é? E pô-los ao serviço de outras entidades, certo, que os utilizam como seus PTs. Certo, é isso o vosso modelo de negócio. Certo. O modelo é exatamente esse. Nós fazemos desde o recrutamento à formação e ao acompanhamento e garantimos que tudo sobre aquela pessoa há de ter um caminho certo para o sucesso no nosso cliente, que neste caso é a Solink. Ok. O cliente quer atingir mais facilmente o seu sonho, e o PT é um veículo para esse fim, não é? Certo, naturalmente. E o PT que é que procura? O profissional? O profissional o que é que procura? Porquê é que tanta gente hoje quer ser PT? No final do dia eu acho que eu costumo dizer que ser PT prepara-te para tudo na vida. Quem consegue ser um bom PT consegue fazer tudo. A complexidade do trabalho em si, não só de dominar tudo o que é a estrutura do corpo, fisiologia, biomecânica, e o efeito que o treino tem dentro do corpo, tu tens uma parte psicológica de compreensão de forma como as pessoas pensam, incrível. E portanto, eu acho que associar isso à liberdade de tu gerir o teu horário, não é? Portanto, tu podes tu é que escolhes a que horas do dia é que vais dar treino. Acho que naturalmente, em termos financeiros... Ainda é atrativo? Ainda pode ser atrativo? Financeiros? Acho que sim, acho que é absolutamente atrativo, sinceramente. Ou seja, eu posso dizer exemplos reais de rapazes, eu costumo dizer miúdos, porque eu tenho esta coisa muito familiar de falar com as pessoas, mas eu tenho miúdos de 21 anos ou 22 que saem da faculdade e ganham 3.000 euros por mês, 2.500 euros por mês, que na minha ótica não é em qualquer lado que se consegue. Certo, é muito acima daquilo que... Mas essas pessoas são completamente freelancers, colaboram com a tua empresa, mas são freelancers, não são funcionários, não é, da tua empresa? Não, sim, ou seja, são freelancers, sim, vamos dizer assim. Não são funcionários dependentes, vamos dizer assim, não é? Mas é a forma como nós estruturamos o negócio em si, é desta forma. E vocês, estavas a dizer que trabalham com a Solinka, mas só trabalham com essa empresa ou têm liberdade de trabalhar com outras? Não, nós trabalhamos só com a Solinka. Nós trabalhamos só com a Solinka e se queres que diga, e pegando um bocado na tua introdução de como é que isto aconteceu, na verdade tudo aconteceu, não foi por uma grande estratégia da minha parte, acho que já tinha partilhado isto contigo anteriormente, mas não foi uma coisa planeada. Foi o quê? Eu comecei na Solinka em 2012 como PT,
E na verdade conheci pessoas absolutamente fabulosas que me acrescentaram imenso, e muito daquilo que eu sou hoje foi graças a essas pessoas. E a primeira pessoa foi o André Henriques, que foi o meu club manager, e na verdade o que aconteceu foi que nos meus primeiros 3 meses na Solinka, aquilo que era o objetivo do meu trabalho, não é? Que era efetivamente conseguir transformar a vida das pessoas, ter pessoas que confiassem em mim e que apostassem nos meus serviços, entregar resultados e ter um maior número de pessoas a conseguirem utilizar o serviço de PT, foi aquilo que eu consegui fazer, não é? Em 3 meses fui para as 200 horas, que em conceito 200 horas por mês é um número interessante se quiseres medir sucesso também linkado a isso, número de clientes, foi interessante. E portanto a partir daí acho que naturalmente eu tive 2 anos a trabalhar como PT, sempre a manter essa média de trabalho e a entregar resultados, o feedback era fabuloso. E a Solinka chegou ao pé de mim através do José Teixeira, que certamente conhecerás, que foi outro dos exemplos que eu tenho até hoje, e que ainda trabalho hoje com ele. E ele disse basicamente: João, tu és bom a executar, és um exemplo a ser um PT, vamos dizer assim, porque é que não vais fazer isto e passar a tua experiência para outras pessoas? Eu achei uma boa ideia, vamos dizer assim. Na verdade eu não tinha experiência nenhuma, só depois é que tirei a minha pós-graduação em gestão do desporto, não tinha ideia nenhuma de negócios nem de nada disso. Mas pareceu-me interessante, porque no final do dia era isso que eu fazia. Eu chegava ao pé de um cliente e falava-lhe um bocadinho sobre aquilo que eu acredito. E ele confiava em mim o suficiente para começarmos a treinar. E aquilo que eu fiz com os PTs que eu recrutei, vamos dizer assim, foi exatamente o mesmo. Foi replicar o teu modelo, certo, e entregá-lo a outras pessoas. Foi primeiro pensar como é que eu fazia, porque surgia-me de uma forma mais ou menos natural, não é? Tive que organizar tudo, naturalmente, criar um sistema, vamos dizer assim, de conseguir passar a informação às pessoas, e depois foi basicamente partilhar dia a dia com essas pessoas. Comecei num clube, onde os meus pares participavam da minha empresa, e então ali no dia a dia conseguia, lembro-me de exemplos brutais do Carlos Almeida, que foi a primeira pessoa a entrar na empresa, por exemplo. Quando eu cheguei tinha 12 horas, não tinha grandes clientes, estava lá há 4 anos e em um ano passou para as 100 horas, por exemplo. Portanto, isto, no final do dia, aquilo que eu faço é exatamente isto, não é? E aquilo que eu acrescento é isto, é dar perspectiva às pessoas e fazer com que elas... Se não tivesse tido esse passado como PT, achas que algum dia podias ter esta empresa? Ou, portanto, só tivesse uma dimensão mais de gestão? Ou é fundamental conheceres o negócio por dentro como enfim, alguém que o pratica? Certo. Eu acho que se não tivesse sido PT seria muito mais difícil. Acho que era possível, porque eu acredito que toda a gente que compreenda e que estude o suficiente consegue tudo na vida. Acho que toda a gente consegue tudo na vida, mas no final do dia acho que a experiência como PT, ter partilhado as angústias do que é ser PT, me ajudaram a compreender muito melhor. Quando um deles, por exemplo, vem ao pé de mim e diz: João, eu não estou a conseguir chegar às pessoas, como é que eu consigo explicar melhor, como é que eu consigo passar esta paixão que eu tenho dentro de mim sobre o que eu faço, ajuda-me a fazer isto. E no final do dia eu já fiz, e portanto não falo de cor. Tu gostas mais desta tua nova dimensão mais de empresário? Ou tens saudades de ser PT? Certo, tenho muitas saudades, a verdade é essa. Tenho mesmo muitas saudades do dia a dia, de estar no terreno com as pessoas, percebes? De saber às 7 da manhã o que é que o meu cliente, que tenho muitas saudades dele, que eram 5 vezes por semana que eu treinava com ele, de saber como é que lhe correu o dia ontem, como é que está a vida dele. E na verdade, transversalmente, há sempre exemplos que eu me lembro, e quando estou a partilhar isto com os PTs que trabalham comigo, falo muito sobre clientes que tive e experiências que tive com essas pessoas, e tenho muitas saudades. Naturalmente que te digo também que ensinar e formar pessoas e vê-las a serem bem-sucedidas, eu diria que hoje mais que nunca é a principal razão pela qual eu continuo a fazer o que faço. E o que é que, enquanto empresa, que dimensão é que atingiste? Há algum tipo de dados que possas partilhar connosco? Sim, eu diria-te que nos 2 primeiros anos da empresa, nós, em termos de faturação, ultrapassámos os 1 milhão de euros, ou seja, fizemos 1.500.000 qualquer coisa. Hoje em dia já passámos os 5 milhões. Acumulados, não é? Sim, de faturação, sim, acumulados, certo, não é anual. Diria-te que já trabalhámos com mais de 1000 PTs, fácil. Este número não sei, mas tenho a certeza absoluta, fácil. Hoje em dia somos à volta de 200 PTs, espalhados de norte a sul do país, mais concentrados em Lisboa e no Porto. E posso dizer que tenho... E tu recrutas tu falaste com cada um deles? Todos.
Ou seja, uma das coisas que nós, que sempre foi para mim um pilar foi, eu quero conhecer toda a gente, eu quero saber quais são as aspirações de toda a gente e quero ter uma primeira conversa onde seja absolutamente marcante a nossa relação. Percebes o que quero dizer? Então aquilo que acontece hoje é, não sou eu que recruto, nós temos coordenadores que já foram PTs de sucesso e, portanto, dentro da empresa nós temos aqui uma escala, uma progressão na carreira interessante, onde os PTs mais bem-sucedidos sobem. E não sou eu que recruto, mas aquele primeiro momento que eu te disse, de formação comercial, por exemplo, sou eu que a dou. Portanto, eu conheço todos os PTs, falo com eles cara a cara. E diz uma coisa, isto é um ambiente algo duro, pergunto eu. Porquê? Porque o PT lá está dentro, em casa do vosso cliente, ele tem que fazer pela vida para poder ganhar o seu dinheiro. E não é o único sequer naquele espaço, porque há outros colegas da vossa empresa que lá estão, mas também, ao que julgo saber, podem coexistir com outros PTs de outras empresas concorrentes. Certo. Como é que como é que é? Isto é tudo uma grande confusão e está toda a gente ali à volta do mesmo cliente e não o largam? Como é que é? Consegues-nos dar aqui uma perspectiva de como isto funciona? A forma mais simples de explicar é dizer assim, a regra é o garante do bom funcionamento das empresas e das coisas. E, portanto, na Solink nós temos regras bem definidas e claras sobre como contactar o cliente, ou seja, coabitamos várias empresas dentro de uma mesma empresa-mãe, vamos dizer assim, com absoluta tranquilidade. Ou seja, os clientes... Mas o mesmo cliente pode ser abordado por mais que um PT? Não. Um cliente entra e é adjudicado, vamos dizer assim, a determinada empresa. E nós sentimos-nos Solink, vamos dizer assim. Ou seja, nós tentamos que o próprio cliente não perceba se o PT é da empresa A, B ou C. Percebes o que quer dizer? Portanto, para eles são todos Solink. Para o cliente final. Nós tentamos que assim seja. Mas vocês têm que articular-se entre empresas concorrentes? Sim, nós temos até várias iniciativas em que nos juntamos para o bem comum, não é? Vamos dizer assim, para que mais pessoas contratem o serviço. Fazemos N iniciativas em que estamos alinhados. Nós estamos sempre alinhados, na verdade. Basicamente estamos sempre alinhados. Agora, obviamente, que queremos todos crescer. E portanto cada um foca-se muito nas suas metodologias, etc. E a acrescentar aquilo que são as suas mais-valias. Claro. João, percebo que seja mais ou menos incontornável terem um contrato de exclusividade com Solink neste caso, não é? Mas para todos os efeitos é uma fragilidade deste negócio para ti enquanto dono de uma empresa. Como é que tu contornas essa fragilidade de depender só de um cliente? Se queres que diga... Eu acho que o grande twist disto é que eu não me sinto como uma empresa que trabalha só com um grande cliente. Eu sinto que isto é uma relação absolutamente de simbiose pura, onde nós estaremos sempre lado a lado, nós, na nossa perspectiva, aproveitando o crescimento que a Solink tem, porque está a abrir clubes, imensos clubes, vamos dizer assim, e nós, cada vez que a Solink cresce, nós também crescemos, e sinto que não é, opa, mas quando é que vai acabar esta relação? O nosso contrato está a chegar ao fim ou não? Não, nem sequer, se queres que seja sincero, nem sequer penso em contratos, não é? Temos contratos, claro, obviamente, mas eu penso é que estamos juntos a fazer com que a Solink cresça, com que a 360 Fit cresça, a termos mais pessoas a trabalhar connosco, a recebermos mais PTs, agora que o mercado está absolutamente dinâmico. Aquilo que nós queremos é efetivamente dizer a alguém que chega ao mercado, dizer assim, o sítio para tu começares, por norma, o sítio de excelência para tu começares é connosco. Muito bem. Estás-me a dizer que o mercado está dinâmico, estão sempre a abrir clubes, é verdade, eu queria tocar precisamente aí. E pergunto, isto é excelente, imagino, para quem está nesta indústria, porque obviamente é sinal de mais vendas, mas ao mesmo tempo presumo que seja também difícil porque provavelmente já há algumas restrições, nomeadamente de acesso à mão de obra. Ou não? Sentes esse problema de acesso à mão de obra? Não é demasiado disputada a mão de obra? Não, custa-me estar a dizer mão de obra, mas acho que naturalmente quando mais players aparecem, mais difícil é tu recrutares, obviamente.
Mas na verdade, se tu olhares bem para a segmentação das oportunidades, tu consegues olhar e dizer assim, este ginásio é para este tipo de perfil, este ginásio é para este tipo de perfil, até porque os modelos de negócio vão variando, não é? Há uns que têm as rendas, há outros que têm as percentagens, há outros que é liberdade total e faz o que quiseres, há outros que se preocupam um bocadinho com o que é que vai na vida daquela pessoa, não é? E se quiseres na prática, como já percebi que é melhor eu falar mais na prática, a 360 Fit é, por norma, o sítio onde um PT que queira começar acompanhado, a ter alguém dia a dia ao lado dele, a garantir o sucesso dele, por norma este é o sítio de excelência. Se me estiveres a falar de um PT sénior, que nós também temos, com mega experiência, que já trabalhou em N sítios, tem N formação, está perfeitamente à vontade e nem precisa que ninguém fale com ele, nós também temos, mas por norma não é esse o nosso perfil, ok? O nicho de pessoas que nós recebemos não é esse, e portanto eu diria que um local com rendas altas, onde o PT ele é que sabe tudo e faz tudo, é para outro tipo de... É para outro diferente do nosso, vamos dizer assim. É diferente do nosso. Mas tu não sentes então, nessa descrição que estás a fazer, que de alguma forma estás a formar pessoas para depois mais tarde irem alimentar outros modelos? Mas sabes que eu vejo isso não como uma coisa má, eu vejo isso como a pegada que eu deixo no mercado, percebes? Ou seja, há os supra-sumos, não é? Vamos dizer-lhe assim, sem nenhum demérito. Um dia, aquilo que eu espero, não é? E que me deixaria orgulhoso era que um dia um supra-sumo se virasse para trás e da mesma forma que eu citei algumas pessoas que contribuíram para o meu sucesso, que ele dissesse assim, opá, no início da minha carreira eu conheci aquele gajo, epá, e o gajo acrescentou-me, percebes? Acho que é isso que me faz essa a tua missão pessoal, certo, é isso que faz os meus olhos brilharem, acho que é, portanto eu não vejo isso como uma coisa má, vejo isso como uma missão perfeitamente enquadrada naquilo que eu quero fazer da minha vida e naquilo que eu consigo acrescentar às pessoas. E o que é que tu queres fazer mais da tua vida? Olha, é uma excelente questão, é uma excelente questão. Eu diria que tudo que me faça o coração vibrar, eu corro e eu sou bom a correr. E até te digo mais, eu acho que sou bom a correr para outra pessoa do que a correr para mim próprio. Porque eu sou bom, se me disserem assim, João, o número é este até aquele dia. É isso que eu sou bom a entregar, vamos dizer assim. E portanto, eu diria que neste momento eu tenho um projeto que me apaixona, que é a Associação Portuguesa dos Técnicos de Exercício Físico, e linkando isto um bocadinho com o que eu acabei de dizer, acho que a minha missão de nestes últimos 5 anos ter ajudado PTs a crescerem e a terem sucesso neste mercado, acho que se enquadra também um bocadinho, não é? Neste caso, de fazer com que os profissionais do exercício e a profissão em si seja mais reconhecida, que finalmente consigamos tudo aquilo que ao longo destes anos eu ouço os séniores e ouço os rookies todos a dizer, queremos melhores condições de trabalho, queremos que olhem para nós como olham para um médico, não é? E portanto, esse é um projeto que me apaixona imensamente. Depois tenho outras coisas que acho que são uma oportunidade neste momento e que já estou a trabalhar nelas há 2 anos, que é tudo o que é o exercício, vamos dizer assim, nas empresas, não é? Nós temos uma marca que é Do Better, que basicamente aquilo que faz é ginástica laboral. Mas isso é um negócio completamente diferente do... Sim, completamente, certo, okay. Diferente. Ou seja, na verdade, cruzam-se nesta perspectiva. Quer dizer assim, dentro de casa nós temos o know-how para executar uma aula de ginástica laboral, para executar uma aula de grupo, não é? Para fazer um trabalho postural, para analisar o posto de trabalho e, portanto, basicamente o que nós vamos fazer é dar oportunidades aos nossos profissionais de fazerem mais coisas, porque no final do dia eu também acho que o mercado está dinâmico o suficiente para um técnico de exercício físico olhar e dizer assim, eu tenho bastante um leque de oportunidades interessante, porque eu posso trabalhar aqui, posso trabalhar numa empresa, posso trabalhar num hotel, posso trabalhar num hospital, posso trabalhar numa clínica, posso trabalhar na performance, ou seja, percebes? E isto é uma forma de nós dizermos assim, pá, tu trabalhas com a 360 Fit, estás a fazer o teu caminho, estás cheio de sucesso, olha aqui esta oportunidade que nós também temos para ti, não é? E basicamente aquilo que é a nossa dificuldade hoje em dia, ao contrário de países como o Brasil, é dizer aos diretores das empresas e aos diretores de recursos humanos que o exercício não vai ser uma perca de tempo, não é? Porque a questão é sempre essa, isto é uma aula de 15 minutos, estamos a pegar no exemplo da ginástica laboral, isto é uma aula de 15 minutos e ainda hoje temos diretores e gestores de empresas a dizerem, pá, mas 15 minutos, pá, isto é a fábrica... Vezes não sei quantas pessoas, certo, a fábrica para-me não sei quanto, eu perco não sei quantos dinheiro, mas no final os benefícios que isso trará ao colaborador em si
vão fazer com que ele seja muito mais produtivo, muito mais focado, muito mais eficaz, e é isso que nós tentamos. Essa é a tua perspectiva, é uma das outras coisas que estás a fazer, portanto queres continuar a desenvolver esta tua segunda veia empresarial. Exatamente, exatamente. E o que é que tu achas que vai ser o futuro da indústria do fitness? Há este dinamismo todo, que, como eu dizia no início, é um mercado realmente vibrante, é interessantíssimo estar a acompanhá-lo, mas como é que isto qual vai ser o futuro? Como é que tu vês? Vai haver mercado para todos? O mercado vai ser muito diferente do que é hoje? Os players vão ser estes? Vai haver mais consolidação? Vai haver menos? Qual é as tuas perspectivas? A minha perspectiva, e tentando ser o mais neutro possível, eu acho que vamos continuar a crescer, mas acho que alguns players vão consolidar. Nós vemos alguns pequenos players que só tinham um ginásio, por exemplo, a terem 2 e 3, mas acho que as grandes cadeias vão efetivamente crescer, e neste momento a Solinka, naturalmente, que é aquela que eu acredito no crescimento maior, até porque conheço o plano de expansão, etc. E há outras cadeias, como o Fitness Hut, vamos dizer assim, que agora está a vir para o Porto, etc. Mas eu acho que as grandes cadeias vão consolidar-se, e acho que temos um problema claro, aumentando o número de clubes, um problema claro que é o número de pessoas na população portuguesa que faz exercício. Não é? Achas que ainda tem reais hipóteses de crescer? Tenho a certeza absoluta, não é? Porque o número é tão pequeno, vamos dizer assim, que só pode crescer, não é? Só pode crescer, porque acho que é um bocado lá para Alice, quando nós dizemos assim, o exercício faz bem, não é? Toda a gente, vais ali à rua, falas com a senhora a Hermínia, e ela diz, não, o exercício é muito bom, mas eu não tenho tempo, não é? É sempre esta questão, e acho que a consciencialização dos benefícios do exercício físico e mais do que isso é dizer assim, o exercício não é opcional. Fazer exercício hoje em dia não é opcional. As pessoas acharem que preocupam-me, porque aquilo que é a estrutura mais importante para ti, para mim, para toda a gente, é o nosso corpo, não é? Porque sem o nosso corpo não fazemos nada, não é? Exato. Não podemos ter os carros nas casas, não podemos fazer as férias, não podemos nada. E então é dizer assim, como é que nós menosprezamos o bem mais importante que nós temos? E no final do dia é dizer assim, não é opcional, é um bem de primeira necessidade. Não é um luxo. E achas que os profissionais do exercício também, para que possam aumentar o leque de populações, ou da população que podem, enfim, atender, têm que também eles próprios ganhar outro tipo de competências e outro conhecimento para poderem chegar a populações, por exemplo, com mais lesões, etc? Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim. E achas que as pessoas já estão preparadas para isso? Digo, profissionais? Acho que não. Eu acho que nós técnicos de exercício físico, estamos muito mais sensibilizados para o facto da procura da formação em si. Percebes o que quero dizer? Ou seja, e os temas já não são só treino funcional ou aprenda a mexer neste aparelho, e estamos a ir para áreas mais clínicas, percebes? Áreas mais específicas, e eu sinto que até os jovens que nos chegam já têm essa preocupação. Eu preciso tirar um mestrado em qualquer coisa clínica, eu preciso saber trabalhar com clientes que tenham patologias mais sérias, percebes? Eu acho que o caminho é obrigatoriamente esse. Acho que hoje não estamos preparados, sinceramente, a grande maioria dos profissionais não está preparada, mas acho que o caminho há de ser sempre esse, ou seja, trabalharmos com aqueles, como o professor José Soares está sempre a dizer, não é? Nós trabalhamos com aqueles que não interessam, não é? Com aqueles que não precisam, exatamente, e começarmos a trabalhar com os que precisam, e portanto acho que o caminho obrigatoriamente tem que ser esse, até porque quando nós dizemos, mas uma pessoa está doente, vai ao médico, não é? E quando precisa de recuperar de uma lesão ou não sei o quê, não vai a um PT, não é? Por norma. E se nós queremos que as pessoas comecem a olhar para os PTs como olham para os médicos, naturalmente que a formação é o único caminho que torna isso possível, não é? Ou seja, podemos fazer o marketing que nós quisermos, mas no final do dia dizer assim, saber mais. Exato, não dá para parecer, é preciso efetivamente ser. E portanto eu acho que o PT que hoje em dia não tenha a consciência clara de que precisa de ter formação específica e nas áreas clínicas, etc., é um PT que o tempo de duração de vida dele profissional há de ser curta, João, obrigatoriamente. Muito obrigado pela tua perspectiva, enfim, tão clara sobre tantas coisas. Acho que ajudas claramente a que esta rubrica cumpra a sua missão, que te agradeço, de ajudar, enfim, a conhecer melhor este setor e a também potenciar de alguma forma a evolução deste setor.
Eu só te queria pedir que partilhasses connosco onde é que as pessoas podem saber mais sobre ti. Sobre ti ou sobre a tua empresa, o que seja. Certo, nós estamos online, não é? www.360feet.pt. Tem 360feet. Exatamente, 360feet.pt. Podem ir ao site, têm lá os contactos, é só entrar em contacto connosco. Nós estamos em todos os clubes da Solinka, portanto também é só entrar num clube da Solinka e dizer eu queria falar com alguém da 360 Feet, nós estaremos lá certamente bem representados. Também podem ir já agora ao site da Associação Portuguesa de Técnicos de Exercício Físico, que é www.aptef.pt, e também ficar a saber mais sobre o que é que nós estamos a preparar para esta classe de profissionais do exercício. Perfeito. João, muito obrigado. Obrigado eu.